Você está na TV do Parlamento Gaúcho e esse é o Jornal Assembleia. Veja agora os destaques desta edição. Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027 é aprovado em plenário, com 39 votos a 13. Veto do Executivo à extinção da taxa de licenciamento de veículos é distribuído para a relatoria na CCJ. Servidores do Estado pedem fim da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas. E você vai ver ainda. Frequentadores do Palácio Farroupilha podem encontrar produtos orgânicos em feira semanal aqui no Parlamento Gaúcho. Nesta terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça realizou a última reunião ordinária antes do recesso parlamentar. No encontro, foram aprovados 10 pareceres favoráveis e distribuídas 35 proposições para a relatoria. Entre as matérias que foram distribuídas durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça está o veto total ao projeto de lei que extingue a taxa de licenciamento de veículos. A proposta foi aprovada por unanimidade em sessão plenária no início de junho, mas foi vetada pelo Executivo. Agora começa a tramitação do veto, onde os deputados têm 30 dias para manter ou rejeitar a decisão do Executivo. O prazo fica suspenso durante o recesso parlamentar e volta a correr em agosto. A expectativa é que a análise seja concluída na segunda quinzena do mês, para que a votação em plenário ocorra antes do prazo constitucional. Se o veto não for apreciado dentro do prazo, a pauta da Assembleia fica trancada até que a votação seja realizada. Se o plenário derrubar o veto, os proprietários de veículos deixam de pagar a taxa de emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, o CRLV. Em 2026, o valor da taxa é de R$ 114,09. O documento é digital desde 2019. Outro destaque foi a proposta de emenda à Constituição, que cria uma data base para a revisão geral anual dos salários dos servidores públicos estaduais. O relator pediu reexame da matéria e a análise foi adiada. É uma frustração para nós, servidores gaúchos, que estamos aí com a última reposição salarial, que foi em 2022. E tínhamos a expectativa de que fosse aprovada na CCJ hoje a PEC da database, que pede tão somente uma data para negociação para a reposição salarial. Seguimos em frente, vamos colher assinatura para a nova PEC e continuaremos trabalhando aqui na Assembleia para que seja aprovado esse projeto aí ainda este ano. A expectativa agora é pela construção de um novo texto para a proposta. Um dos pontos que deve ser revisto é a previsão do IPCA como índice de correção. Ainda durante a reunião, 10 pareceres favoráveis foram aprovados. Entre eles, o projeto que declara Esteio a capital simbólica do Rio Grande do Sul durante a Expo Inter. Já a Comissão de Educação aprovou nesta terça-feira o parecer favorável a um projeto de lei. O texto institui o projeto Banco Vermelho, que autoriza a instalação de bancos com frases de enfrentamento à violência contra a mulher em espaços públicos. No período de assuntos gerais da reunião, foi aberto o espaço para o relato de 3 grupos culturais que tiveram as suas atividades interrompidas pela Prefeitura de Caxias do Sul. Desde o dia 9 de julho, a Companhia Municipal de Dança, a Orquestra de Sopros e o Coral Municipal de Caxias do Sul estão com as atividades suspensas. O argumento da Prefeitura é contenção de gastos e falta de recursos para efetuar os pagamentos. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, a suspensão deve acontecer somente até o final do ano. Por mais que a medida seja temporária, ela preocupa os quase 100 artistas que compõem os 3 projetos. A gente fica muito preocupado porque
um trabalho continuado não pode ser descontinuado. O prejuízo disso é muito grande, né? As pessoas não entendem que não é simplesmente, ano que vem nós voltamos. São músicos de outra cidade, são famílias envolvidas, são prejuízos financeiros, são programações interrompidas. Eu acho que falta principalmente um olhar a falta de respeito e dignidade também com relação à vida das pessoas, né? Porque a gente está falando de trabalho. Muitas vezes a gente não olha para a cultura enquanto o mercado de trabalho. Nós movimentamos o PIB, nós gastamos, nós consumimos. Os 3 projetos foram criados e são administrados pelo Poder Executivo Municipal. O coral possui 50 anos de atuação, enquanto a Orquestra de Sopros e a Companhia de Dança possuem quase 30. E é a primeira vez em todo esse período que os grupos artísticos sofrem uma suspensão total das atividades. Parece que esquecemos que a Orquestra Municipal e todos os grupos não fabricam apenas concertos e espetáculos. Ela fabrica memória, fabrica pertencimento, fabrica identidade. Isso leva décadas para ser construído, mas leva apenas um decreto para ser interrompido. Segundo dados apresentados na reunião, a receita orçamentária de Caxias do Sul em 2025 foi de 2,7 bilhões de reais, enquanto os gastos foram de 2,4 bilhões. E as despesas voltadas para a cultura representam apenas 0,86% do orçamento. Diante dessas informações, os representantes dos 3 grupos afirmaram que não entendem os cortes. E a gente tem um custo, mensal médio ali de 150 mil para manter esses 100 profissionais. Isso para o orçamento do município não é nada. E o ano passado, o coro sofreu um corte de cerca de 50%. E até eles fizeram, né, no ano passado, também enviaram um documento ao conselho. Na época, o Arthur fez o envio deste documento, que atualmente é conselheiro também da área da música, e ele foi feito um levantamento de que no mesmo ano em que houve esses cortes, que foi ano passado, foram criados 15 cargos de comissão em Caxias do Sul, que aí a gente está falando, né, de um orçamento que estaria em superávit, mas que esse ano simplesmente a gente soube que não tinha mais dinheiro e a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. O relatório elaborado pela Frente Parlamentar em apoio ao setor audiovisual foi apresentado em um encontro promovido na Assembleia Legislativa na última sexta-feira. O debate foi organizado pela Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado. A audiência pública convidou lideranças do audiovisual gaúcho para apresentar o plano de metas para o desenvolvimento do setor. O plano foi criado de forma coletiva e traça estratégias para os anos de 2026 e 2027. As medidas buscam fortalecer o audiovisual por meio de políticas públicas, educação e incentivo econômico. Um dos objetivos do plano de metas e da frente parlamentar é tratar o audiovisual como um tema transversal, ou seja, entender o setor como tendo interlocução com diversas áreas. O produtor cultural Rafael Ferretti explica que a educação será um dos pontos centrais para o desenvolvimento de novos profissionais, dentro e fora do segmento. Para nós é muito importante esse contato que a gente pretende ter através da frente com a Secretaria de Educação para ver se a gente consegue implementar mais cursos técnicos, né, para que a pessoa não precise só fazer um curso universitário, né, porque existem muitas pessoas que fazem a sua carreira através da universidade, a Universidade de Audiovisual, mas existem muitas funções técnicas que prescindem de um curso universitário, que poderiam ser atingidas por um curso técnico, né? Desde o lançamento, em agosto de 2025, a Frente Parlamentar organiza reuniões a cada 15 dias. Em cada encontro, os participantes estabelecem as demandas do audiovisual gaúcho. Um dos potenciais encontrados é o de incentivar o segmento em outras regiões do estado. A maioria das produtoras são de Porto Alegre, né? Mas a gente tem, através da frente, o nosso objetivo é buscar essa descentralização, se comunicar com diferentes regiões do estado.
A frente parlamentar não trata apenas do que pode ser aperfeiçoado no setor, mas se dedica também a ampliar a visão da sociedade e do poder público sobre o segmento. A presidente do Sindicato da Indústria Audiovisual destaca que a área é mais do que arte, mas uma cadeia produtiva que movimenta a economia. A indústria audiovisual faz parte do cotidiano de todas as pessoas e de todos os cidadãos, né? E é uma indústria também bastante consolidada no estado do Rio Grande do Sul. Então, isso significa que a gente está falando de televisão, de cinema, de toda a comunicação que usa as imagens, como você disse, a publicidade. A audiência encerrou com uma série de encaminhamentos, entre eles, instituir o plano de metas como um instrumento de trabalho permanente, que pode ser aperfeiçoado continuamente, fortalecendo a parceria entre o setor audiovisual e o poder público. E ainda estabelecer agenda de diálogo institucional com o governo do estado. Essa indústria estabelecida no Rio Grande do Sul, ela é responsável, então, por geração de empregos, geração de rendas. Trabalhamos com conteúdos que reforçam a nossa identidade, a nossa memória. Então, de um lado bem concreto, né, político, econômico, social, e de um outro lado mais relacionado ao imaginário, da cultura, da memória e da identidade, essa indústria faz essa junção entre cidadania e desenvolvimento econômico. Em outro debate, na última sexta-feira, servidores públicos do Estado defenderam a aprovação de PEC que propõe a extinção gradual da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas. A Comissão de Segurança realizou audiência pública nesta sexta-feira para debater o desconto previdenciário incidente sobre os proventos de aposentados e pensionistas do Serviço Público do Estado do Rio Grande do Sul. Participaram representantes de sindicatos como SIMP, CEPERS, Sintergs e UGIRME. Os participantes do debate pediram a aprovação da proposta de emenda à Constituição para reduzir e, ao final de um período de transição, eliminar a cobrança da contribuição previdenciária. A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul, Kátia Terraciano, lembrou dos prejuízos históricos da categoria. Aposentados e pensionistas vêm historicamente pagando a conta da incompetência de sucessivos governos, né? Tivemos o aumento da contribuição previdenciária ali no início da pandemia, né? Aprovado ali em 2019. Tivemos depois o aumento da alíquota do IP-Saúde, tivemos congelamento, estamos com os salários congelados desde 2014, já acumulando perdas que se aproximam de 80%. Tem a questão da paridade das pensionistas, tem pensionistas que não têm paridade, né? Precatórios não são pagos como deveriam ser pagos. Então, é uma série de questões que vem massacrando e miserabilizando a vida de aposentados e pensionistas. E a gente tem que estar atento a isso. Que política é essa, né? De etarismo, de miserabilização, né? E de sempre colocar a conta, chamar servidores públicos e principalmente aposentados e pensionistas para pagar, para equilibrar uma equação que não é nossa conta. Já o representante do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Fabiano Zalazar, destacou que o que chamou de confisco previdenciário dos aposentados causa uma redução do salário, o que é inconstitucional. Bom, primeiro sobre a audiência pública, hoje ela é fruto da nossa mobilização, da construção das entidades, para que a gente paute no debate público o fim do confisco previdenciário dos aposentados e das aposentadas do nosso Estado, que não tem outra forma de denominar, é um crime que vem sendo praticado, inclusive redundando em redução de salário, o que é inconstitucional, foi colocado hoje aqui na audiência pública, que na prática, com aumento de contribuição previdenciária, aumento de IP-Saúde, a gente tem segmentos hoje das categorias do serviço público que tiveram redução nominal de salário nos últimos 10 anos. E a gente está falando de muitas pessoas, estamos falando de milhares de pessoas e dos seus familiares, o que vem levando ao empobrecimento de toda uma série de pessoas, de seres humanos, mas dos seus familiares também, que dependem desse orçamento familiar. E você vai ver depois do intervalo. Deputados aprovam projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2027, com previsão de déficit de 4,8 bilhões de reais.
E você vai ver ainda, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul recebe homenagem pelos 25 anos de criação. Nós já voltamos. Voltamos com o nosso Jornal Assembleia, lembrando que você pode acompanhar as notícias e a programação do Parlamento no nosso canal no YouTube e também no portal da TV Assembleia. Os 5 itens que estavam na pauta foram aprovados em plenário nesta terça-feira. Um deles foi a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2027. Na última sessão plenária, antes do recesso parlamentar, os deputados aprovaram o projeto do Executivo que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foram 39 votos favoráveis e 13 contrários. A proposta prevê receitas de 67 bilhões e 100 milhões de reais, despesas de 71 bilhões e 900 milhões de reais e um déficit de 4 bilhões e 800 milhões de reais. O relator da matéria acatou 9 emendas que garantem recursos para o enfrentamento da violência contra a mulher, educação em tempo integral, para o ensino superior e para as rodovias. Apesar de reconhecer o esforço do relator, que incorporou 7 propostas de parlamentares, uma de comissão e uma emenda popular, a oposição criticou o projeto. Os principais problemas apontados são o descumprimento dos percentuais constitucionais de 12% da receita para a saúde e 25% para a educação. Outra crítica da oposição foi o déficit elevado após o Executivo ter anunciado o equilíbrio fiscal. Por outro lado, deputados da situação defenderam o projeto, afirmando que a peça é realista e mantém a reconstrução, os investimentos e a sustentabilidade fiscal como metas. Eles também argumentaram que, com relação aos índices para a saúde e a educação, há um acordo entre o Executivo e o Ministério Público que estabelece o prazo de 2030 para a vigência da regra que consta na Constituição. Ainda lembraram que nunca os índices legais para estas áreas foram aplicados e destacaram o cenário difícil para 2027, com a adesão do Estado ao PROPAG, o Programa de Pagamento das Dívidas dos Estados e os efeitos da reforma tributária na arrecadação. Os deputados também aprovaram a suspensão dos trabalhos das comissões especiais que tratam do combate aos feminicídios e dos serviços de saneamento sob concessão da AGEA-Corsã durante o recesso parlamentar. Ainda foi aceito o requerimento que estabelece a comissão representativa que responde pelo Legislativo nesse período e o projeto que extingue a cláusula de barreira em concursos públicos, eliminando a necessidade de novas provas no período em que a seleção permanece vigente. Já no período do grande expediente especial da sessão plenária desta terça-feira, foi feita uma homenagem aos 25 anos da criação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. O reitor da UERGS esteve entre as autoridades presentes na cerimônia, juntamente com estudantes, professores e funcionários. Leonardo Berold relembrou o processo de criação da universidade em 2001. A UERGS foi fundada com o intuito de ampliar e diversificar a oferta de cursos de ensino superior no estado, mas nos últimos anos vem enfrentando dificuldades orçamentárias. Para nós da universidade, é claro que é um gesto muito importante ter o apoio do parlamento, o reconhecimento do parlamento gaúcho pelos nossos 25 anos, pela nossa trajetória. Afinal, foi o parlamento que apoiou de forma unânime, né, a lei que autorizou a criação da universidade. Então, receber esse carinho, esse reconhecimento do parlamento para a universidade é muito importante. E a gente também precisa lembrar que é o parlamento quem vota o orçamento do Estado. Então, a gente também espera que essa homenagem, que este reconhecimento, também ele siga com a aprovação de um orçamento para o ano que vem que atenda às necessidades da universidade. No início da semana, a Comissão Especial sobre os Serviços da AEGEA-Corsã
realizou a 4ª audiência pública do colegiado aqui em Porto Alegre. Os debates seguintes, após o recesso parlamentar, devem acontecer em municípios do interior do estado. A Comissão Especial sobre os Serviços Públicos de Saneamento sob concessão da EGE-Corsan realizou audiência pública para a manifestação institucional de integrantes do governo do estado. Entre os participantes do encontro, esteve a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul. Marjorie Kaufmann e sua equipe responderam questionamentos dos participantes sobre a responsabilidade do estado em relação aos serviços concedidos, fiscalização, regionalização, qualidade da água, captação de águas subterrâneas e fechamento de poços artesianos. A secretária assegurou que, com a privatização da Corsan, a SEMA manteve o papel de fiscalizar a outorga e o licenciamento da água, além de auxiliar os municípios que são os titulares do saneamento. De fato, a nossa secretaria não fiscalizará contratos individuais de municípios com a Corsan, porque os municípios têm seus planos municipais de saneamento e nestes planos estão contratos com a Corsan, com empresas públicas municipais ou ainda com outras privadas que possam exercer este trabalho. Então, nesse sentido que eu não respondo esse ponto de monitoramento de obras da Corsan. Com relação à regionalização, nós estamos trabalhando para que possamos auxiliar os municípios. Não é uma ação fiscalizatória do Estado, porque não deve assim ser. O marco do saneamento é um marco nacional onde todos os municípios devem atender, independente de uma fiscalização de um ou outro ente. E assim nós seguiremos. Já para o presidente da Associação de Moradores do Lago Tarumã, Luiz Henrique Feijó, é preciso uma legislação que esteja acima dos contratos estabelecidos com os municípios. Cumprimentar o Parlamento Gaúcho, que está socorrendo um pouco das demandas socioambientais que nós temos, do apelo, pela precariedade dos serviços, infelizmente, fornecidos hoje pela AGE. Então, só o fato de estar ouvindo todos os setores envolvidos e fazer encaminhamentos em cima de entender um diagnóstico de que está acontecendo com o saneamento do Estado é muito importante. Nós temos aqui várias demandas e vários ensinamentos importantes, como a necessidade, é o que nós estamos trazendo da nossa população, da gente ter uma legislação guarda-chuva que, para além dos contratos estabelecidos com os municípios, além desse contrato, tem obrigações que precisam ser respeitadas, informações, transparência, uma série de direitos que o próprio município tem, o cidadão usuário do serviço, proteção ambiental. E isso está previsto na Constituição, mas politicamente é bom deixar claro isso aqui no Rio Grande do Sul, porque não está sendo respeitado no momento em que o município não tem capacidade de fazer a gestão, ele é o titular do serviço, e fica uma decisão unilateral, mas na lógica do lucro por parte de uma operadora privada. Você sabia que toda semana uma feira ecológica é montada em frente ao Palácio Farroupilha? E a Maria Eduarda Rocha foi lá conferir quais são os produtos que são oferecidos aos consumidores pelos diferentes produtores. A perfeita união entre saúde e praticidade no dia a dia. A Feira Ecológica, em frente à Assembleia Legislativa, oferece tudo isso, com produtos orgânicos certificados. Já tem alguns aqui junto comigo, principalmente do ramo de hortifruti, que é feito pela dona Andréia, que inclusive até nos já deu uma entrevista aqui para a TV Assembleia, falando sobre essa produção tão bacana de Nova Santa Rita. Mas agora eu converso com ela, que sabe tudo sobre feiras ecológicas, sobre tudo que é produzido aqui, que é a voluntária dona Cirlei Franciscone. Cirlei, vou chegando aqui para você. Muito obrigada por conversar conosco, e por apresentar essa feira que acontece toda quarta-feira aqui em frente à Assembleia Legislativa. Localização maravilhosa, Praça da Matriz. Quem trabalha aqui pelo centro, quem mora por aqui está sempre presente. Mas quero entender um pouco do que é feito aqui, Porque é um produto orgânico. Qual a importância de ingerir um produto orgânico? Produto orgânico é que não tem veneno, É um produto natural e a importância é que daí você não precisa ir para a farmácia, Você está ingerindo saúde. Então, isso é que é proporcionado aqui na feira.
Que bacana. E, dona Cirilei, você é voluntária na organização da feira. O que significa isso na prática? O que a senhora consegue fazer aqui de bom que contribui tanto com o público e com os feirantes? O voluntariado é assim, a gente vem, né, ajuda com a pessoa da feira, se ela precisa sair, fica no lugar, ajuda a atender, essas coisas assim. E a feira é importante também porque a gente participa, né, junto com a comunidade. Que bacana. Dona Cirilei, um serviço agora para o pessoal. Já conversamos então que acontece toda quarta-feira, mas o que é oferecido aqui? Os produtos são todos orgânicos, mas estou vendo que vai muito além aí das frutas, das verduras, tem um pouco de tudo. Sim, tem frutas, verduras, tem os waffles, né? E o que a gente oferece também é um carinho com a comunidade, com as pessoas que vêm comprarem aqui também. Isso que a gente tem. E, dona Cirilei, sei que você assiste a TV Assembleia, fico muito feliz com esse seu carinho, mas também sei que a senhora consome alguns produtos aqui da feira. Hoje, quando finalizar, ali no final do dia de quarta-feira, o que a senhora vai levar para casa? Hoje eu vou levar aipim, abóbora, alface, couve, que mais que eu vou levar? Vou levar um waffles. Tá, tudo isso. Sempre eu faço já a minha feirinha aqui, levo para casa para a semana. Que bacana. Tem também alguns produtos fechadinhos, né? Geleia, erva mate, mas é importante dizer, todos também são orgânicos, produzidos pela dona Andréa? Sim, todos são orgânicos. Eles não são produzidos daí, esses, pela Andréa, é pela cooperativa deles, né? Que ela compra, traz da cooperativa para cá, né? E todos são orgânicos certificados. Que bacana. E, dona Cirilei, você falou o termo cooperativa, né? Acaba que realmente é um cooperativismo a agricultura. A gente vê ali também, a Estela tem os wafers dela, com diversos sabores. Temos aqui o ramo de hortifruti. Como a senhora vê também esse carinho entre os próprios agricultores? Como é essa parceria deles? A parceria deles é uma família, eles são uma grande família. Não importa se é de uma associação, de uma cooperativa ou outra. Eles são muito unidos. Isso que eu faço voluntariado em outras feiras também. E a gente nota, é assim, como é que eu vou dizer? Eles se unem, eles são muito unidos, por isso que tem essa beleza de agricultura, de alimentos de alimentos, né, todos, porque eles são muito unidos. Eles seguem a linha dos orgânicos, nenhum deles sai dessa linha de orgânicos. Cirilei Franciscone, ela que sabe tudo sobre a nossa feira ecológica, muito obrigada por conversar conosco. Muito obrigada, obrigada. E na noite desta quarta-feira, 15 de julho, a violonista Andréa Perrone vai ser a atração do Sarau do Solar. O Memorial do Legislativo foi o palco escolhido para o espetáculo Gira, com composições autorais. A artista instrumental usa afinações alternativas e ressonâncias incomuns. A atividade está prevista para as 7 horas da noite e a entrada é gratuita. E você também pode conferir a transmissão ao vivo do show aqui pela TV Assembleia. E a edição de hoje do Jornal Assembleia termina aqui. Acompanhe as notícias e a programação do Parlamento no nosso canal no YouTube e também no portal da TV Assembleia. Fique agora com a imagem noturna da fachada do Palácio Farroupilha. E a gente volta na próxima edição. Até lá!